Vocês já devem ter ouvido falar, né, da Carolina Maria de Jesus. A gente vai falar um pouco da biografia dela, um pouco da vida dela, e depois a gente vai falar um pouco da obra. A Carolina, então, ela nasceu em Sacramento, uma cidade de Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Então, a gente está chegando quase ao aniversário dela. E morreu em São Paulo, em 13 de fevereiro de 1977. Ela foi descoberta em 1958 pelo jornalista Otávio Dantas. Esse jornalista ele resolveu passar uma semana na favela do Canindé, que é uma favela onde ela morava e que hoje não existe mais, ficava às margens do Rio Tietê, em São Paulo, para fazer uma reportagem. E ele sempre afirmou até o fim da vida dele, ele era bem jovem, morreu em 2018, ele afirma que foi a reportagem mais importante da vida dele. Depois escreveu vários livros, fez grandes reportagens, mas ele sempre fala que aquela foi uma das reportagens mais importantes. Começa, Raven, começa. Não é um livro muito grande. E aí foi dito isso no ano passado, né? Daí cada um se organiza. Tá, depois tu se preocupa, gente, com as páginas. Vamos prestar atenção na aula. Bom, tava lá então o Audálio na favela e ele parece que foi assistir, tinha um campinho ali com os meninos jogando futebol e ele tava ali olhando. E aí deu uma briga. E começou a dar uma briga das pessoas jogando futebol, daí os adultos começaram a brigar com as crianças. E a Carolina estava ali perto porque o filho dela estava ali brincando. E alguém começou a brigar com o filho dela. Ela entrou na briga, todo mundo começou a brigar. E aí, no meio da briga, ela falou: Tu vai ver só o que eu vou fazer. Eu vou escrever teu nome no meu livro, brigando. Ele achou interessante. Ele falou: Como assim? Livro? Ela falou: Eu sou escritora, sou poetisa. E aí ele se interessou, foi na casa dela e começou a ver as coisas que ela escrevia. Aqui tem a Carolina e ele. No meio da favela, assim, uma favela totalmente desestruturada, né? Através desse livro, da publicação do Quarto de Despejo, que foi publicado em 1990, a Carolina se tornou uma das primeiras e mais influentes escritoras negras do Brasil. O livro foi publicado em mais de 16 países e em mais de 1 milhão de cópias. Só na primeira semana que ele foi lançado, ele vendeu 10 mil cópias em São Paulo. Na época, era muita coisa. E ele junta 20 cadernos que ela tinha, onde ela fazia o diário dela, que começou em 1955 e até quando então ele foi publicado em 1960. Aqui a gente tem um personagem que o Maurício de Souza fez em homenagem a Carolina. Essa música tinha que me incomodando. Bom, quando o livro foi lançado, ele foi alvo de várias críticas. Primeiro, as pessoas criticavam porque ele tinha inadequações gramaticais. Então, assim, a Carolina não foi uma mulher que ela era uma mulher pobre, ela catava livros recicláveis porque naquela época não tinha plástico, né? Não tinha assim, esse tipo de recicláveis que a gente tem hoje. Mas ela catava lixo, catava coisas da rua para vender e poder sobreviver, e ela não estudou muitos anos. Então, ela escrevia de uma forma de uma pessoa que não tinha estudado. Quando a gente estudou sobre o preconceito linguístico, a gente fala sobre isso, né? Sobre, primeiro, que não é preciso saber gramática para escrever bem, então a pessoa pode não usar as regras corretas e ainda assim escrever algo interessante. E a gente fala também sobre as variações. Então, ela tinha uma dessas variações. Quando eles foram publicar, o Audálio e o pessoal da editora falou, não, vamos deixar o mais próximo possível de como ela escreveu. E isso era muito inovador na época, então muitas pessoas criticaram. Ele ficou fragmentado, porque ele é um diário, e por mais que ela tentasse, né, não sei o que eu faço. Por mais que ele tentasse, assim, eles tentassem juntar, a pessoa às vezes fica alguns dias sem escrever, alguns pedaços eles tiraram, a gente vai ver como é que eles fizeram isso. Então ele era fragmentado, não era uma obra única, até porque é real. Nossa, esse mosquito. Eu acho que eu vou
Vou colocar uma velhinha. Se ele não sair, eu vou botar uma velhinha aqui perfumada, pra ver se ele sai. Muitas pessoas, então, por ele ser dessa forma, perguntavam, mas isso é literatura? Então, também é uma discussão que a gente pode fazer por estar estudando sobre o que é literatura e o que não é, né? Ele tem essa ligação com o real, então ela fala sobre o dia a dia dela. Também foi questionado se ele era autêntico, porque ele era algo tão diferente quando ele surgiu, que as pessoas achavam assim, não existe essa mulher, né? Ela é uma personagem, alguém está fazendo para ganhar dinheiro. Então alguém inventou que existe uma mulher favelada escrevendo e escreve como se fosse essa mulher. Muitos questionaram a autenticidade do livro no início. Ele, além do dia a dia dela, ele traz uma visão política da época, porque ela era uma mulher que pensava muito sobre isso. Ela não só fica reclamando que ela está passando fome, ela tenta entender por que existem tantas pessoas passando fome. Eu vou pegar uma coisa para o mosquito, gente, só um pouquinho que ele está me atrapalhando aqui. Desculpa, acho que agora vai dar. Não tem como vai não. Ver se a fumaça não vai começar a tossir por causa da fumaça. Vamos lá. E também mostra uma decepção popular com a política, com o governo, com tudo. Aqui vocês sabem aqui à direita, nessa mulher negra Carolina, e vocês sabem me dizer quem é essa outra mulher que tá com ela no lançamento do livro? Parece a Marília Gabriela. Tá, mas 50, 70 anos atrás não pode ser. É uma escritora muito famosa. É a Clarice, né, Sora? Eu acho. Isso, perfeito. Clarice Lispector. Vocês, quem não sabia quem ela era já ouviu falar, né? Então a Clarice Lispector fica muito conhecida nessa época também. E ela vai, então, prestigiar o lançamento da obra da Carolina Maria de Jesus. Então, muitas, como né, vendeu muito, muita gente teve essa grande curiosidade para conhecer a Carolina. Infelizmente, depois desse livro, ela tentou lançar outros, mas como as pessoas tinham mais, compraram mais por curiosidade e tal, aquilo não permaneceu em outras obras. Esse sucesso ela não conseguiu fazer. Eu separei aqui algumas frases para quem ainda não leu ter uma noção de como, quão impactante é esse livro, né? E aí eu separei algumas que na época que eu li me chamaram muita atenção. Uma das coisas que eu recomendo que vocês façam para a semana que vem é isso, trazer anotações das coisas que vocês foram lendo e acharam interessantes. Às vezes a gente está lendo, a gente tem uma ideia, vem algum pensamento, anotem isso para trazer. E também separem trechos que para vocês foram marcantes, tá? Porque isso é muito enriquecedor para nossa discussão. Então, uma coisa que ela fala sempre, a pior coisa do mundo é a fome.
a fome vai permear todo o livro. Então, a gente começa a ficar angustiado e se questionar muito sobre isso, né? Outra coisa que ela fala é a cidade é um morcego que chupa a gente. Então, ele tem aquele agente junto, porque tá dentro dessa ideia de não ficar corrigindo a escrita dela. E ela tá falando isso no sentido dos gastos e custos de vida, né? Quando a inflação é muito grande, é muito mais do que a gente vive hoje, que vocês viveram na vida de vocês. E de qualquer forma, a gente está vivendo um tempo que a inflação está crescendo, né? A gente está vendo quem vai no supermercado, acompanha o preço das coisas, está vendo que a comida está ficando muito cara, gás, gasolina. Então, é nesse sentido, né? De que para te viver está ficando cada vez mais difícil. E aí ela fala: se o custo de vida continuar subindo, até 1960 vamos ter uma revolução. Existia muita instabilidade, muito descontentamento das pessoas. E logo em seguida, então, em 1960, a gente vai ter a ditadura militar, que vem também por conta do descontentamento do povo. Então, para ver como ela estava antenada e como ela já estava percebendo, né, a movimentação na política e do lugar onde ela vive. Aí ela fala: ontem comemos mal e hoje pior, numa anotação do dia 3 de setembro de 1959. E tem uma que é a das frases mais marcantes dela, né, que diz: o Brasil precisa ser governado por uma pessoa que já passou fome. Porque ela fala que os governantes não conhecem a fome de verdade. E quando ela diz fome, não é assim: ah, tô com fome. Teve até um aluno da outra turma que falou: Bob, você nunca mais vai dizer tô com fome. Eu vou dizer: estou com vontade de comer. Porque a fome que ela passa é essa de não ter o que comer por muitos dias. E quando tem alguma coisa, ela dá para os filhos, porque ela tem 3 filhos. De não ter força para se levantar, de ficar doente por não ter comida. A ponto de os vizinhos e as pessoas que ela conhece pegar a comida do lixo, né? E ela comenta muito que ela já precisou fazer isso, mas é algo que ela sabe que é muito perigoso. Ô, Sora, tu deixou mudo. Sim, é que eu tava falando com meu marido que ele sentiu o cheiro da vela que eu acendi, ele ficou preocupado. Se fosse o negócio. Tô falando com ele. Alguém botou: ia ser mais triste se fosse o mosquito de Santa Rita. Que mosquito de Santa Rita, gente? Ninguém vai me explicar. Não sei nem o que vocês estão falando. Tô queimando aqui já a cópia. Continuando. Então, assim, recorrentemente aparece a fome. Aqui eu separei alguns trechos também que as pessoas selecionam na internet. E ela diz: os políticos sabem que eu sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Então, além da sua. Que ela quer dizer que além do seu sofrimento pessoal, o poeta também sofre com o sofrimento dos outros, né? E ela vivia num lugar que não era só ela que passava fome. Todo mundo na favela ali passava fome. Aqui também um trabalho que fizeram com varais, né, de trechos do livro, que é importante a gente pensar que toda publicação, né, todas as páginas do livro, eles vão vir nessa estrutura, porque é uma estrutura de um diário. Então, ela começa com uma data, então aqui 17 de julho, por exemplo, que dia que é da semana, domingo. Depois ela vai dizer: um dia maravilhoso, o céu azul sem nuvem, o sol está tépido. Depois de dia da semana, ela sempre diz qual é o clima daquele dia. E aí ela vai falar o que ela fez. Então, deixei o leito às 6h30, fui buscar água. Ela não tinha água potável em casa, não tinha energia elétrica. Então, a água ela tinha que, por exemplo, ir buscar num poço que eles tinham numa fonte. E também tinha que ir bem cedo, porque todo mundo da favela ia pegar água lá, então tinha muita fila. Fiz café, tenho só um pedaço de pão e 3 cruzeiros. Então, naquele dia, ela sempre fala no início também o que ela tem de comida para aquele dia, porque a partir disso ela vai ter que buscar a comida do dia, então ela vivia para se alimentar cada dia. E se ela tinha algum dinheiro, se ela não tinha, tá? Aí eu queria que, se alguém já leu,
Tô esperando meu gato aqui em casa. Alguém tá com um gato aí, eu querendo um gato na sua vida. Voltando, vocês estão precisando, gente? Eu tô prestando atenção, porque a história é bem triste, vocês estão rindo. Tépido quer dizer muito, muito sol, muito forte, tá? Algumas palavras a gente não vai entender, porque são naquela época a gente vai ter que ficar pesquisando, porque são lá dos anos 50. Quem já leu, então eu quero quem está lendo, ou quem está pensando sobre isso. Por que vocês acham que é importante ela dizer qual é o dia da semana? E como é que está o clima? Por que isso é importante? Por que ela escreve isso todos os dias? Não é qualquer pessoa que escreve isso num diário. Porque eu lembro que tinha alguns dias que não tinha água e também que quando chovia muito podia dar problema ali na favela e essas coisas assim. Tem isso também, uma parte tem razão, Cauê, porque pode alagar, porque fica insustentável. E Mas eu por que acho que é para a pessoa se localizar no tempo, como tá bastante fragmentado, às vezes isso muda e também tem dias que ela não trabalhava. Por aí. Por que é importante, então, primeiro ela dizer qual é o dia da semana? Se é dia da semana, se é sábado ou se é domingo? Quem pode explicar melhor? Isso. Para saber se está chovendo ou não é importante porque ela catava as coisas na rua e a chuva atrapalhava. O que ela mais catava era papelão, tá? Então, vamos lembrar que naquela época não tinha plástico, que talvez seja o que mais se cata hoje, né? Não sei também, não entendo, mas eu sei que plástico é uma coisa que as pessoas querem muito, garrafa PET e tal. Não tem isso na época. Então, o que mais se catava era papelão, e aí ela conseguia revender o papelão para as fábricas processarem. Na chuva, tu estraga todo o teu papelão, né? Tu não tem espaço para depois secar. E ela pegava esses papelões. Olha só, vem mosquito de novo. Vou ter que botar esse copinho mais perto. Meu copinho com velhinha para vocês verem. Então, ela pegava geralmente de lojas. Então, uma loja, fábrica, né? Usou caixas, aquele dia desencaixou produtos, desencaixotou produtos, e aí coloca ali na frente, os que já conheciam ela já separavam para entregar para ela quando ela passasse. E aí, sábado, domingo, o comércio estava fechado, as lojas e principalmente as fábricas. Então, nesses dias, ela não ia conseguir pegar. Ela ia na rua, estava tudo fechado, não ia ter o que ela catar de papelão. Claro que ela também tenta fazer uns pequenos bicos, uns pequenos trabalhos, às vezes, tem pessoas que ela conhece que doam coisas, então assim ela vai sobrevivendo. Mas a renda mesmo do material que ela vai pegar das empresas não tem. Então, já é um dia mais difícil para ela, o sábado e o domingo. Meio que na sexta ali ela já tem que garantir que eles vão comer final de semana. Tem também de conseguir carregar, que é muito pesado. E aí saber se tá claro, né? Se tá um dia propício para caminhar e para procurar as coisas é importante, né? Um dia de tempestade ela não vai conseguir. O que mais? No fim de semana também tinha, se ela encontrava bastante papelão para catar, os filhos delas ajudavam ela no fim de semana, como ela queria que eles estudassem, ela só deixava eles fazerem isso ou no fim de semana ou quando eles não estavam estudando. Isso. Ai, meu cachorro aqui. Isso. Os filhos praticamente ficavam ali na favela mesmo, tá? E eles iam para a escola. Ela fazia de tudo para que eles tivessem pelo menos o dinheiro da passagem para eles poderem ir para a escola. Era uma coisa que ela queria muito que eles saíssem dessa vida que ela tinha. E aí, claro, brigavam, né? Às vezes ela voltava, tinha alguém brigando com o filho, alguém batendo no filho, sempre acontecia. Deixa eu falar mais dos filhos dela mais para frente. Bom, então, na hora de editorar o livro, se optou por manter a grafia original, correção somente em palavras cuja grafia tornaria difícil a associação com a ortografia corrente, ou seja, algumas palavras estavam escritas de uma forma tão estranha que podia ser que os leitores não entendessem. Aí eles arrumavam, mas aquilo que fosse só, troca de G por J, coisas assim que não dificultam a compreensão, deixaram, tá? E retirada de trechos repetitivos. Embora tenha gente que fala assim, professora, mas sempre estava com fome, parece tudo igual. Eles tiraram muitos trechos em que ela ficava falando da fome. Existiam muitos dias que eram só dias de fome.
e aí eles tiraram para não ficar muito repetitivo, para ficar num tamanho, né, adequado, e porque era muito sofrimento também, né, para os leitores aguentarem. Aqui algumas marcas, então, que eles deixaram, assim, avião, porta-voz, os seminários também receberão este sinal. Falta de concordância, editogação em monossílabos, então, por exemplo, pôs, ela escrevia pus, porque ela escrevia conforme ela ouvia. E em São Paulo tem muito essa ditogação, né? Três, que no Rio a gente fala três, lá se fala três. Então, ela escrevia dessa forma como ela ouvia. E trocas normais, né, de pessoas que não completaram a alfabetização, de X com CH, S com C cedilha, C com C cedilha. Troca de L por R, como, por exemplo, em imprecário. Essa troca aqui, ela é muito comum, e a gente também falou sobre ela, ou pelo menos deveria ter falado, quando a gente discutiu sobre o preconceito linguístico. Aparece sobre isso, o Marcos Boehm, o autor do preconceito linguístico, fala. Alice escreveu. Isso, Cauê falou. Falaram, que bom. Uma coisa que eu lembro mais ou menos é que ela pegava os livros que às vezes tinham sido jogados fora. Ela lia muito, por isso que ela também escrevia bem, sabia se expressar, tinha boas ideias. E aí ela pegava os livros da rua, assim como os cadernos que ela usava para fazer os diários, né? Eram cadernos que tinham sido jogados fora, ela aproveitava as folhas que ainda tinha. E livros também que eram jogados fora, ela aproveitava para ler. Acho que eu dei um pulo antes do necessário. Então, vamos voltar lá onde eu estava, aqui. Aqui tem um quadro que fala de todos os papéis, então, desempenhados por ela, né? Como mulher, então, a gente pode dizer que ela era alfabetizada, ela era solteira, e ela não tinha interesse em casar, porque ela via como as mulheres da favela sofriam com os maridos que bebiam, que batiam, que não trabalhavam, então ela preferia não casar. Ela tinha ali os rolos, tanto é que ela tem 3 filhos, mas ela não, e ela fala sobre isso também, não era uma mulher assim que se negava para isso, sabe? Ela fala sobre os seus desejos afetivos como mulher, vivia isso. Mas sempre a prioridade dela era os filhos, né? Porque a vida era muito difícil. Ela era muito incomodada com a sujeira do lugar. Então, isso vai também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? A visão dela sobre a favela não é uma visão heróica, não é uma visão de uma pessoa defensora da favela, ela odiava estar ali, odiava o lugar. Mas ela tinha boas relações sociais, ela odiava briga e barraco e gente gritando. Então, ela era muito educada nesse sentido e ela tentava manter, né, uma boa relação. Como moradora da favela, ela conta muito as relações que ela tinha com as pessoas, então tem milhões de personagens, e ela vai contando, falei com a dona Maria tal, dona fulana apanhou do marido, dona Ciclana fez isso. Ela conta assim a vida de todo mundo, conhecia todo mundo lá. E ela tem uma consciência sociopolítica muito grande, né? Coisas que às vezes as pessoas que não estudaram não param para pensar, e ela pensava muito sobre isso. Ela fala da miséria e sua partilha, né? Aquela história de quanto mais pobre a pessoa, mais ela divide o pouco que ela tem. Como mãe, ela tem 3 filhos, a Vera Eunice, acho que é José Carlos, né? Não engano, João, que são os 3 filhos dela, a mais novinha é a menina. E ela é muito cuidadosa e protetora deles, né? Ela quer muito tirar eles dali, quer muito que eles tenham um futuro diferente, mas é sempre muito difícil ela conseguir isso. Como negra, ela tem uma carga identitária étnico-racial, então as questões de uma mulher negra, embora fosse nos 50, né, no Brasil, demorou para chegar a esse tipo de discussão. Ela já falava sobre isso, ela falava que ela tinha orgulho da pele dela, do cabelo dela, da identidade dela, mas ela fala também o estigma que ela sofre, como ela o racismo e a marca que ela leva por ser uma mulher negra, pobre, né, de favela. Como escritora, o diário não é um poema, mas a gente pode dizer que ele tem uma linguagem poética. Então, quando ela traz algumas frases, algumas colocações, quem, né, já leu vai ver que ela vai dizer que a fome é amarela.
Então, quando ela traz esse tipo de metáfora, é altamente poético e é algo que nos toca muito. Isso, né, não teria num diário de uma pessoa que não tem esse talento. Ela escreve sempre que ela consegue, né, um tempo. Ela não tem luz elétrica, então ela tem que escrever muitas vezes na sua janela enquanto ainda tem claridade. Isso dá uma série de problemas para ela, porque os seus vizinhos, né, a maioria não alfabetizados, veem como um risco alguém escrevendo sobre eles, acham que ela está falando deles, escrevendo sobre eles, e muitas vezes ela está mesmo. E então ela, quando acaba a luz, quando tem esses problemas, quando ela não tem mais lápis, quando ela está muito cansada, ela não consegue escrever. Mas é algo altamente terapêutico, né? E ela escreve para não enlouquecer também. Deixa eu ver se eu quero escrever mais alguma coisa. Ele então é narrado em primeira pessoa. Então, a gente diz, né, são as minhas histórias, eu. Tem essa linguagem lírica, poética, muito próxima da oralidade. Isso quer dizer que é muito próximo com a forma com que ela fala. Ela é narradora e autora, e aí sempre segue esse padrão de narração. Com a data, comentários sobre o clima, horário em que acordou, acontecimentos da favela. Normalmente ela está reclamando de coisas que aconteceram. A favela é vista como um ambiente muito ruim, um ambiente hostil, um ambiente de miséria geral, onde não existe privacidade, como as casas, como as casas são muito próximas, ela ouve as pessoas fazendo todos os tipos de coisa, e ela não gosta disso. E também todo mundo comenta a vida de todo mundo, e ela reclama também disso. Ela fala dessa violência cotidiana, então ela fala de marido que bate mulher, de filho que bate, filho que apanha, da mãe, do pai, filho que é estuprada pelo pai, de tudo ela fala. A gente tá apagando meu foguinho aqui, tá voltando no inscrito. Eu já tô irritando, queria ter aquelas raquetezinhas de dar um choque. Imagina eu dando aula aqui com a raquetezinha, assim, incrível. E ela sente medo pelos filhos, né? Porque alguém pergunta com quem os filhos ficam. Com ninguém, a maioria das vezes. Então, ela sai de manhã e ela não sabe o que vai acontecer, né? Com eles, se vão estar de volta. Às vezes não está sumido, ela tem que ir atrás. Bem triste. Então, não é aquela favela que a gente vê hoje em dia, aquela comunidade já montadinha, estável, né? É barracão, assim, com lodo, o rio ali poluidíssimo, todos os perigos. Ela usa muitos termos para se referir à favela, né? Então, ela chama de palco de miséria, cortiço, úlcera, gabinete do diabo, sucursal do inferno, chiqueiro de São Paulo, barraco e quarto de despejo, que é o título do livro. Quarto de despejo aparece 18 vezes na obra. Então, e ela explica o que é o quarto de despejo, né? Que é uma peça, um quartinho, onde se coloca aquilo que está incomodando em outra dependência. Aquilo que está a um passo de ser jogado fora vai antes do quarto de despejo. E a favela é o quarto de despejo do espaço urbanizado. Então, tudo que vocês acharem sobre o título, sobre o que ela fala sobre isso, vocês vão também selecionando, que a gente pode aprofundar isso na semana que vem, tá? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Bom, faz parte então da literatura contemporânea, né? Porque a gente ainda está nessa mesma época. E aqui eu separei alguns diários diários de memórias que viraram obra. Vocês já falaram da Anne Frank. A Anne Frank, estou conseguindo se destacar aqui. Então, já falaram da Anne Frank. Tem esse outro diário que eu coloco aqui porque, no caso de termos uma biblioteca, ele tem na nossa biblioteca, que se chama Diário de Zlata, Vida de uma Menina na Guerra. Ele é um pouco mais contemporâneo que o da Anne Frank, e eu acho que essa menina não morre. E tem esse que é bem famoso, que é o Diário de Motocicleta. Tem um filme com o mesmo nome, não sei se vocês já assistiram, é um belíssimo filme, que é o diário do Ernesto Che Guevara, antes dele ser o Che Guevara conhecido, né?
Quando ele era um estudante de medicina, ele resolve com o amigo dele, eles pegam uma moto e vão viajar pela América Latina dos anos 40, acho, 40, 50. E vão conhecer, então, a América Latina, principalmente as partes mais pobres, né, mais difíceis. E aí ele faz esse livro contando sobre as coisas que ele viveu. E o que isso vai repercutir depois, claro, a gente, depois estudando história, vai saber o que isso vai repercutir na vida dele. Temas tratados no quarto de despejo: amor, morte, faltou uma vírgula, miséria, fome, questões raciais e de gênero, literatura, preconceito, drogas, violência, violação de direitos humanos e prostituição. Tudo isso vai aparecer. Agora que ele vai me mostrar os diários, já foi. Personagens principais, eu vou passar isso mais rápido, vocês podem depois olhar a apresentação, né, que tem link, olhar com calma. Uma parte de uma notícia boa, né, a gente fica pensando, será que deu certo? Todo esse esforço dela, queria que os filhos tivessem uma vida diferente, deu. A Vera Eunice, ela virou professora, cresceu, estudou, virou professora. E tem uma entrevista da Vera Eunice no programa Conversa com Bial, vocês podem procurar no YouTube, bem interessante, que ela fala sobre a mãe dela. Então, a gente já tem essa passa de saber que a Vera Eunice pequena. Essa foto também é bem interessante, porque o início do livro, a Carolina já fala que ela quer comprar um sapato para a filha dela, e aí toda a dificuldade, gente, uma luta, uma novela para conseguir comprar um sapato. Aqui a filha já, né, uma senhora nesse programa que eu falei. Alguns outros personagens secundários. Aqui a síntese, então, todas essas partes que eu tô pulando, vocês podem olhar depois com calma, tá? Em casa, para se aprofundar melhor para a prova. Aqui eu fiz um pequeno testezinho, eu não sei se alguém leu o livro, eu acho que eu vou fazer na semana que vem. Então, vocês já podem usar para estudar essas 3 questõezinhas que eu botei aqui no final. Depois tem um gabarito. Vocês já usam, como eu tô vendo que, né, não tem muita gente falando sobre o livro, eu já... O nome, se é do filme, que parece que eu tô falando, é Diários de Motocicleta, mesmo nome. Era disso que vocês estão falando? Tá? Então, esse link para Prezi, para esse material, tá lá no Moodle. Se vocês tiverem dúvidas, então escrevam ali no fórum de dúvidas e se preparem, tá? Que daí na semana que vem, no nosso próximo encontro,